Eu me pergunto por que atraio pessoas que têm depressão ou uma certa carência. Não veio completa aqui a pergunta, Bia. É assim, ó. A constelação diz que quando nós atraímos determinadas pessoas, assim, num grau maior que chama atenção, nós precisamos olhar por que nós estamos atraindo aquela pessoa. Então você fala, tá, eu não sei por quê. Mas então nós vamos dar um lugar no coração por causa dessa pessoa. Normalmente, a pessoa que tem depressão, ela não está em contato, o Bert dizia assim, ó, não está em contato com a vida. Então ela está ligada a alguém que faleceu, pode ser alguém da família que faleceu, pode ter sido gerada com um gêmeo, e aí de repente a pessoa não sobreviveu. Então, a depressão, ela vai levando você para interiorizar e você fica sem força na vida, você fica sem força para poder expandir esse sopro de vida, né? Porque tanto é que a pessoa que ela é deprimida, ela tem até um problema até às vezes para respirar, parece que a respiração sempre vem mais curta, parece que ela tem medo de entrar no jogo da vida, como a gente falou ali na live do Rafa, né? Aqui mais umas perguntinhas que eu pedi também. Aqui, olha. Não, a Lígia falou. Obrigada. Você é linda, amei constelar com você. A Lígia é uma querida, fez constelação. E o menino dela tinha um problema. E de repente, uma semana depois, o marido dela veio constelar. Então é assim, como nós temos trilhões de células, 50% DNA da mãe, 50% DNA do pai. Então, o que acontece quando aqui me perguntaram também, né, se eu posso constelar por outra pessoa. Eu não posso constelar por outra pessoa, só os pais podem trazer o problema de uma criança, né? De um filho, sei lá, até os 14, 15 anos. E aí, mas o que acontece? Aquela mãe vai trazer e nós vamos ver o comportamento do filho com relação a esse problema. Aí o que acontece quando só um lado constela? Aquela criança, 50% DNA daquela criança, se era esse, vamos supor, a mãe vai lá e constela. Se o problema era a mãe, ok, isso é selecionado. Mas se o problema não era com a mãe, depois o pai vem constelar e aquilo é solucionado. O que é solucionar? Muita gente me pergunta, né? Como obter paz de espírito? Ficando cada vez mais próximo. Aqui a Lígia tá falando. Ela falou, olha, eu posso falar então, né, Lígia? Ela é mãe de uma criança autista, e acho que 5 aninhos, né, o seu filho. E ela falou assim, olha, como eu conheci a constelação, eu quero verificar o que a gente pode olhar para isso. E nós olhamos com muito carinho, Lígia, para o caso dele, né? E uma semana depois, seu marido veio também para fazer a constelação e a gente olhou como um todo para a família. Então, tudo que ele trazia através do autismo foi olhado na constelação e agora ele pode ficar mais tranquilo. Então, quando nós temos um problema físico ou emocional, eu sempre falo isso nas constelações, falei para ela também, é assim, nós ou os nossos filhos trazem um problema, é como se acendesse a luz do painel do carro. E aí, assim, é bom ou é ruim que acenda a luz do painel do carro? Muita gente fala, é ruim. Então, não é ruim. Sorte a nossa que acendeu a luz e nos mostrou que nós estávamos sem combustível. Sorte a nossa que acendeu e mostrou que a gente estava com um problema maior. E aí eu não vou ter um problema por causa disso, né? Então, então o filho dela veio trazer uma informação para todo o sistema familiar, falando assim, olha, eu gostaria que incluíssem as pessoas da nossa família que não foram incluídas. Ela está falando, ele está muito tranquilo, é mágico. Gente, esse depoimento é maravilhoso, porque essa tranquilidade é assim, ele precisava mostrar. Normalmente a gente mostra para nossa família um problema, como a Bia perguntou. Por que ela atraiu pessoas com depressão? Porque a gente precisa olhar para as pessoas que estavam deprimidas e não tinham força para continuar vivendo. E a gente dá um lugar no coração. O filho da Lígia, ele trouxe o autismo para o sistema familiar. E são pessoas muito especiais porque eles se colocam à disposição do campo familiar para que algo possa ser visto, tá?
Aqui, olha, é bom que está alertando com tudo isso. Aqui, deixa eu ver quem mais que fez perguntas aqui. Aqui a Lígia mesmo. Podemos constelar tudo? Vida pessoal, profissional, saúde, relacionamento? Sim. Qualquer tema pode ser visto através da constelação. E aí, alguns são denominados, né? Direito sistêmico, o outro é constelação empresarial. Mas a base de tudo, sempre que nós vamos olhar qualquer parte, vai ser a parte familiar relacionada àquele tema, tá? Então, eu vou ver um relacionamento, então eu vou ver a parte que, de repente, tinha um problema na nossa família e nós estamos repetindo, né, esse padrão na família. Então, se alguém quiser fazer uma constelação de qualquer tema, é possível. Aqui, Júnior diz, sou cuidador de uma criança autista de 10 anos e estou aprendendo muito. Olha que interessante, porque não só para a família dessa criança autista, mas como para as pessoas que estão cuidando dessa criança, vai trazendo uma informação para gente, né? A Bia disse o melhor live, melhor facilitador, eu agradeço muito a confiança de vocês. Quem fez aqui, que tá aqui, ó, meu pet, Vete, ela é veterinária, fez constelação comigo. Sempre atraio companheiros que me rejeitam. Gostaria de me livrar disso e ter sucesso na vida sentimental, porque a gente precisa resolver sempre o alicerce. E o que acontece? Nós temos que olhar, se nós já saímos, muitas vezes nós estamos no meio do papai e da mamãe. Então é assim, meu pai é muito chato, eu sou marido da minha mãe. Minha mãe é muito chata, eu sou a esposa do meu pai. Então nós precisamos encontrar o nosso lugar e olhar para os relacionamentos afetivos da nossa vida, da nossa família, porque às vezes nós temos tias, nós temos primos repetindo muito esse padrão e nós vamos dando um lugar no nosso coração. E por que eles nos rejeitam? Porque não é assim, a gente não está fazendo com que uma repetição de padrão. Então é assim, quem eu rejeito? Às vezes eu rejeito o papai, às vezes eu rejeito a mamãe, às vezes eu rejeito o meu avô, porque ele é muito grosseiro. Mas lembrem-se que nós nascemos porque aquele avô, ele deu uma... ele permaneceu, ele sobreviveu, e a minha mãe nasce e me deu a vida, né? Então nós temos assim, quando nos rejeitam, nós vamos olhar para o nosso sistema familiar, quem foi rejeitado, dá um lugar no coração, agradece por ter feito parte da nossa família e vamos olhar para quem nós rejeitamos. Aqui o Cláudio diz, o medo na constelação, o que quer mostrar? Dentro da medicina psicossomática, o medo, ele começa a atingir a parte de rins e bexiga, né? Então, a gente não está filtrando um problema. Então, eu fico impotente perante esse problema. Então, o que acontece? Por que eu tenho medo? Quais são as funções básicas que uma criança ela precisa ter? Ela precisa ser protegida, ela precisa ser amada e ela precisa ser nutrida. O que acontece? Quando eu não tenho essas três partes, que são a base de tudo, eu não tenho isso saciado, eu vou ter um medo. Então, eu vou ter medo porque a hora que eu precisei, às vezes, dos meus pais, eu não estou condenando os pais, eu não estou julgando. Naquele momento, eu não sei o que estava acontecendo com aquele pai, que ele estava interiorizando um outro tipo de problema. Mas a criança faz uma leitura de que ela estava desprotegida. E ela estando desprotegida, ela começa a ter medo. E você pode ver, e com esse medo, a criança às vezes pode fazer xixi na cama, ela já tinha sido desfraldada, ela começa a ter um problema novamente. Então você começa a olhar para tudo, porque tudo são sinais, sabe? Tudo são, os sintomas nos ajudam e todos os sintomas são benéficos. E deixa eu fazer com que vocês também lembrem sempre disso. O problema não é o problema. Tá? Parece algo que é um conflito, mas o problema não é o problema. Se vocês acham que essa live pode ajudar alguma pessoa,
Porque ela vai ficar 24 horas, né? Ou se eu conseguir salvar no IGTV, vai ser melhor ainda, porque ela fica para sempre. Mas caso aconteça algum problema, manda nesse... Existe um aviãozinho, que parece um aviãozinho de papel, do lado desses dois... desse quadradinho que tem um ponto de interrogação, envia para algum amigo, porque o que nós estamos falando aqui, às vezes vai solucionar algo que a pessoa ela tem às vezes uma necessidade, e nós estamos conversando exatamente sobre as necessidades deles. E se vocês, assim, com um coração muito bom, puder clicar no coração, vai ser mandado para o maior número de pessoas também essa live, né? Estou mandando para os amigos, aqui a Bia está falando, oi Sandra, Alec falou boa pergunta, o Rafa viu que o Júnior que estava aqui, que bom, né? Nós falamos sobre o medo, falamos sobre as crianças, o problema do autismo. Normalmente, olha, um problema que ele é neurológico, um problema que é tão grandioso, normalmente não é da criança que nasceu com esse problema, é do sistema familiar. Então, o sistema familiar como um todo precisa olhar para isso. Às vezes, o sistema familiar não vai olhar para isso, mas a pessoa a mãe, vamos por a Lígia, né, e o marido dela, o Alan, que foram pessoas especiais, que receberam, né, o filho com todo carinho, estão olhando para isso com mais carinho ainda, e incluindo tudo isso na vida da família deles e mostrando para nós que é possível, eles estão ganhando muito com isso e nós mais ainda. Então, a gente vai olhar para isso. E por que... aqui a Gisele está falando do gêmeo evanescente. Então, o que acontece sobre os gêmeos, né? Aqui existe um estudo que diz que de 36% a 40% das mulheres, elas têm uma gravidez gemelar. Mas a gente não vê esse número tão grande de gêmeos. Então, por quê? Porque o gêmeo não consegue sobreviver. Se ele não consegue sobreviver, a constelação vai fazer com que a mãe viva esse luto e possa dar um lugar no coração para essa criança, e o filho que veio junto ou veio após esse falecimento desse bebê, ele não precisa ficar sobrecarregado com isso, tá? Aqui diz a Bruna, por que a síndrome do gêmeo evanescente acontece dentro do sistema? A Andrea perguntou. Porque, bom, primeiro, eu não sei te responder por que as mulheres, depois desse estudo, são programadas para ter essa gravidez gemelar num grau tão alto assim, de quase 40% das mulheres, e não conseguir levar adiante. Mas o que eu sei dentro da constelação é que quando a criança, vamos supor, a minha bisavó perde um bebê. E aí ela tá fora desse sistema familiar. Então, tipo, ninguém fala desse bebê. Ele tira toda a desordem da família, né? Então, o que vai acontecer? Às vezes vai ver a neta que perde um bebê, a bisneta que perde um bebê, até que alguém olhe e dê um lugar no coração a todos os bebês que essa família perdeu, tá?